O web namoro é uma modalidade de relacionamento muito comum nos dias atuais. Mas esse tipo de relação pode esconder grandes surpresas. O que era um sonho pode se tornar um grande e imenso pesadelo. É o que ocorreu com o jovem Matheus, que ao viajar por muitos quilômetros para conhecer a mulher amada, se deparou com uma horrível surpresa. Galera, eu já vou começar essa história aqui falando que o web namoro ou namoro à distância é um tipo de namoro intermediado hoje por apps de mensagens ou redes sociais, né? Mas acaba sendo o que eu falei para vocês, relação à distância. Relação à distância é algo muito complicado, galera. Esse é uma orientação do pai. Já tive relacionamentos à distância que zoaram, deram ruim. Porque as pessoas precisam ter um objetivo em comum. Começar a namorar e falar assim, olha, vamos ter um objetivo em comum, a gente vai ficar um ano e meio, talvez 2 anos aí distantes, e depois a gente se relaciona, a gente vê o que vai fazer, mas amigos meus e os mais antigos diziam que relacionamento à distância é igual a orelha de boi, perto do chifre e longe do rabo. Mas imagina, né, cara? Você começa a namorar com uma pessoa distante, chega na sexta-feira, você tá com uma vontade de dar uns beijos, de dar um rally roll e tal, e a pessoa não tá ali, né? Então, a relação à distância ela é muito complexa. E atualmente, com os meios digitais que nós temos, a gente acaba tendo um web namoro, né? Um namoro que ele não é presencial, mas ele tem contato todos os dias. O que acaba gerando vários ruídos, acaba tendo várias consequências e tal. Então já começamos esse vídeo com você. Coloca aí embaixo no comentário se você já teve um namoro à distância, um web namoro, né? E como é que era isso? Tem web namoros que as pessoas nunca se viram, elas namoram 1 ano e meio, 2 anos e elas nunca nem se tocaram, por exemplo, né? Eu não sei se isso vai ficar comum nas novas gerações, mas enfim. É uma parada muito doida. E essa parada aqui que a gente vai contar pra vocês é uma parada muito triste, mano. É a parada de um moleque que, enfim, a gente já vai contar pra vocês. Edu, roda a vinheta. Bom, galera, fim de ano chegando e é época de viajar e eu vou dar uma dica para vocês. Com as roupas da Insider, fica muito fácil fazer a mala. As peças são minimalistas e versáteis, perfeitas para compor looks para diversas ocasiões, desde o passeio casual até um jantar especial. Além disso, você viaja com mais liberdade porque as roupas da Insider ocupam pouco espaço na mala. Chegando no destino, é só vestir e curtir, porque o tecido tecnológico desamassa no nosso próprio corpo. As roupas da Insider são feitas com o objetivo de oferecer máximo conforto, desde a suavidade do toque, passando pelo design até a regulação térmica. A Insider descolou pra gente, que é amigo dos caras, né? Na amizade aí, pro pessoal aqui, o cupom Iconografia 15, que garante 15% de desconto. Se você comprar um kit, o desconto é ainda maior. Corre no site, escolhe seus panos, aplica o nosso cupom Iconografia 15 e depois me conta a sua experiência de se vestir com conforto e muita tecnologia. Vai de Insider. Pessoal, vamos começar essa história aqui com a trajetória do jovem Matheus de Quadros, que na época do fato tinha apenas 18 anos de idade. É um rapagão, um molecão. Dizem que hoje a adolescência vai até os 21 anos. Então era um jovem, tá? Inexperiente e tal. E esse jovem, ele era muito humilde. Ele mora ainda em Gravataí, uma cidade do Rio Grande do Sul com mais ou menos uns 200 mil habitantes. A história de Matheus é bastante conturbada e a sua relação familiar também. Ele perdeu a mãe ainda criança e não conheceu a figura paterna. É um rapaz muito sozinho, morava com a madrinha em uma casa simples, muito simples. A madrinha ganhava pouco e Matheus trabalhava cortando grama e limpando terrenos para ajudar na casa. Então veja, a única parente que morava com ele, que cuidava de certa forma do Matheus e ajudou ele ali a se estabelecer, a se desenvolver, era uma madrinha dele. A gente não sabe se é uma tia, se tem algum grau de parentesco, mas era uma madrinha. Ele perdeu a mãe ainda novo e não conheceu o pai. Talvez isso tenha causado um pouco de falta de afetividade pro Matheus, que vai ser definitivo em algumas atitudes que ele vai tomar daqui para frente. Segundo conhecidos, Matheus sempre foi um rapaz bastante quieto e introvertido. Tinha poucas amizades e acabou se jogando nas redes sociais. Pessoal, as redes sociais, principalmente período de pandemia, elas serviram para acalentar a solidão de muita gente. É um local em que você pode manter contato com muitas pessoas, seja vendo os likes, seja vendo fotos, a vida da pessoa, por mais que a pessoa, muitas vezes, ela tá colocando parte da vida dela ali. E às vezes você está comparando toda da sua vida com parte da vida da pessoa. Ou seja, tudo programado, o lifestyle da pessoa, né?
Mas tem muita gente que tá ganhando dinheiro com isso. Mas de certa forma as redes elas servem para acalentar um pouco de solidão. Sempre vai ter alguém ali que você pode trocar uma ideia, sempre vai ter uma interação por comentários. E na pandemia, quando houve isolamento social, para quem fez, né? Para quem pôde fazer também, essas redes elas ficaram maiores, elas intensificaram o grau de interação, de possibilidade de interação, e aí as redes sociais acabam acalentando um pouco a solidão. Não a solitude, mas a solidão. Na rede social do F Azul, lá do Mark, Matheus acabou conhecendo uma moça. Hoje essa rede social é o esgoto do mundo virtual, né? O Matheus acabou conhecendo essa moça e ele confessava com ela, mandava coisas, trocava palavras de carinho. Ele foi se envolvendo com a mina como se fosse uma namorada mesmo e foi criando uma afetividade, né? Ela falava que ela era de São Paulo, mais especificamente Osasco, que é uma cidade que fica grudada ali em São Paulo, faz parte da grande São Paulo, e que era estudante de família boa e dizia estar apaixonada pelo pobre Matheus. E o menino foi entrando nessa conversa, entendeu? Pegando carinho, pegando um apego. De repente, eles começaram uma espécie de web namoro. Era a primeira relação que Matheus tinha com uma pessoa, do sexo oposto, assim, a relação amorosa que eu tô falando. Então, chegou a hora de Matheus marcar com a moça de encontrar ela em São Paulo, ali na capital, né? E seria Osasco. Ele limpou alguns terrenos, se esforçou bastante, ajudou a madrinha e comprou uma passagem para São Paulo. E falou para a madrinha: olha, eu vou te deixar alguns dias, porque eu vou para São Paulo encontrar o grande amor da minha vida. E o menino embarcou de ônibus e foi rumo à capital paulista. Nós fizemos uma conta aqui de quanto tempo de Gravataí até São Paulo. E uma das empresas que buscamos dá 1 dia, 1 hora e 35 minutos. É tempo, hein? Tem empresa de ônibus que chega a dar 1 dia e meio de viagem. É muito tempo, muitas horas de busão, e deve ser uma viagem extremamente cansativa, passando por vários climas, por vários estados. Ó, você vai passar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e finalmente você chega em São Paulo. São Paulo mesmo deve estar ali no meio do Sudeste, então no meio a capital de São Paulo deve estar no meio ali de São Paulo, então você, é bastante, né? É uma prova de amor você e a menina. E o menino veio, ele botou uns biscoitos ali na bolsa e tal, pouco dinheiro, só teve dinheiro para pagar a passagem e foi parar na rodoviária Tietê. Galera, talvez muita gente daqui não tenha noção que é a rodoviária do Tietê. Ela é gigantesca. Ela tem ônibus para muitas, mas muitas cidades do Brasil. Tem muitas plataformas e são muitas pessoas circulando ao mesmo tempo no local, que é uma coisa de deixar louco. Porque além da rodoviária Tietê, você sai dali, tem boca de metrô, tem ponto para pegar ônibus. É um negócio muito louco e assim, monumental. Para quem não está acostumado com uma cidade grande do tamanho de São Paulo, se perde facilmente naquele local. Apesar de ter os setores de informação, os guichês, mas realmente a rodoviária do Tietê é gigante, galera, gigante demais. Bom, quando ele chegou no Tietê, ele abriu o celular e percebeu que o perfil da amada não estava mais lá. Matheus havia sido bloqueado pela moça. Desesperado e com apenas R$15 no bolso, o menino se viu sem saída. Não dá para pegar um ônibus com R$15 para qualquer lugar. O combinado era ele ir e ficar na casa da suposta menina. Na verdade, era o dinheiro mais ou menos contado para você ir para Osasco. Matheus ficou por longas horas com fome no Tietê, com medo, ao relento e à base dos poucos biscoitos que tinha sobrado da viagem cansativa. Em determinado momento, Matheus relembrou de alguém que poderia ajudar, no desespero ali, né? Ele estava desesperado, não tinha o que fazer mais, estava chorando, ali sozinho, um menino totalmente introvertido. E aí ele lembrou de um policial que foi professor dele no ProErd. Pessoal, para quem não sabe, o ProErd é o programa de conscientização contra o uso de entorpecentes e substâncias ilícitas. Eles fazem um trabalho muito legal nas escolas e eu já conheci muita gente que trabalha no ProErd e eles são tipo uma rede que são conectados e eles dão aula para as crianças e adolescentes ficarem longe dessas coisas aí, desses comércios, da substância e do comércio ilegal de substâncias também. É um trabalho que existe em praticamente todas as polícias estaduais do Brasil. Eles fazem parceria com as escolas estaduais e escolas municipais. É uma espécie de curso, depois você ganha um diplominha e tal. E aí, o Matheus lembrou desse policial que deu aula para ele e conseguiu ligar pro policial. Era o único telefone que ele tinha ali de alguém que poderia ajudar ele. Esse herói, esse professor, é o soldado Diogo Rafael Ávila de Moura, da 17ª Brigada de Polícia Militar de Gravataí. O soldado logo sentiu empatia por Matheus e se mexeu para ajudá-lo. O soldado Diogo disse à imprensa, abre aspas, sou pai e fico emocionado. Me coloco no lugar dele. Imagine se fosse minha filha lá.
E é nesse momento que as redes de seres humanos e as redes sociais, que infelizmente machucaram o pobre do Matheus, serviram também para salvá-lo e para demonstrar um ato de solidariedade e de ajuda mútua lindo demais. A cooperação policial que aconteceu após o soldado Diogo saber, ter consciência ali, foi maravilhoso. O soldado Diogo falou com seus colegas de farda lá em Gravataí e eles conseguiram juntar R$500 para trazer o menino de volta. E não foi só isso. O que eles fizeram? Olha, a gente precisa de uma rede que consiga pegar esse menino lá e colocar ele dentro do ônibus, porque ele tá muito inseguro, ele tá em choque. Então, o pessoal de Gravataí entrou em contato com os policiais militares de São Paulo, que providenciaram que o menino fosse colocado dentro do ônibus em segurança. Foi uma cooperação linda, feita pelo PROERD de estados diferentes. Capitães, tenentes, majores, soldados fizeram questão de se comunicarem e irem ao encontro do menino. E aí você imagina o Matheus lá numa situação triste dessa, desesperado, não só por ter desolado e perdido, mas por ter perdido um grande amor, bloqueado, que ele amava e que ele ainda não tinha caído na real. Aí de repente os policiais chegam ali de São Paulo e falam assim pra ele: olha, fica tranquilo, porque a gente vai te salvar disso. Levaram o lanche pro menino e trouxeram o mais importante, que é a sensação de segurança, aconchego e a afetividade que estava em carência do Matheus. Cara, imagina você estar perdido, destroçado, sem esperança, já ter perdido o seu amor, se sentido caluniado, traído, e de repente uma cooperação de policiais de 2 estados veio ao seu auxílio. Puta bagulho lindo, mano. Parabéns aos policiais de verdade. Eu vou até citar os nomes deles aqui, desses heróis. E se eu esquecer de alguém, pelo amor de Deus, sintam-se contemplados, porque eu sei que muita gente ajudou na vaquinha. Tenente Bastos, Major Neves, Major Karina, Capitã Lídia e vários outros soldados e sargentos. Soldado Diogo, grande herói do dia, né, da história, disse que ele sempre dá um aviso no último dia do PROERD. Abre aspas, o soldado Diogo falando: numa das últimas aulas eu falo da rede de ajuda e quem eles podem pedir ajuda: pai, mães, tios, primos, policial militar, bombeiro, policial civil, fecha aspas, uma rede de apoio. Nessa semana, viralizou nas redes sociais a história do jovem que tomou o bolo da namorada virtual e passou 3 dias na rodoviária de São Paulo. Agora, ele está perto de um final feliz. Veja na reportagem. Não era amor, era cilada. Matheus foi em busca da namorada virtual, mas ela nunca chegou. Acordei ansioso, correndo, sem nada assim. Fui buscar um amor pra essa vida nova lá. Aí quando eu cheguei lá, não encontrei esse amor que eu queria. A namorada, que se apresentava como Luana, nunca aceitou fazer chamada de vídeo nem ligações. Trocava apenas mensagens de texto. E assim o jovem de 18 anos levou o relacionamento por 2 anos. Matheus pegou um ônibus de Gravataí, na região metropolitana, até Porto Alegre. Aqui na rodoviária ele comprou uma passagem de aproximadamente R$200. Foram mais de 18 horas dentro de um ônibus executivo até São Paulo. Matheus viajou com dinheiro contado, mas a namorada nunca apareceu. Fiquei na rodoviária sentado 3 dias lá, noite, sem comer nada, só tomando água e esperando. Com a ajuda das polícias gaúcha e paulista, ele conseguiu dinheiro para voltar para casa em segurança. Aqui no Sul estávamos fazendo uma vaquinha entre os proedianos aqui do Rio Grande do Sul para conseguir trazer ele de volta, pagar a passagem, a alimentação. A gente conseguiu reunir R$500 em questão de minutos. De volta para casa, Matheus recebeu o carinho de amigos, familiares e até desconhecidos. O gerente de um supermercado se sensibilizou com a história e ofereceu um emprego ao garoto. Será o primeiro trabalho dele com carteira assinada. Muito feliz. Primeiro emprego, na hora e só vai. Eu tô emocionado porque... Coitado do Matheus, né, mano? Coitado, assim. É um drama que você pode falar o que você quiser, mas ninguém merece um negócio desse, né? Bom, Matheus entrou no ônibus e quando ele foi pra Gravataí, ele chorou muito. Abraçou o Diogo e se viu novamente de volta ao lar. A madrinha agradeceu demais, chorando também. Matheus caiu numa pilantragem. Ao ser entrevistado, ele disse que não fez videochamada com a moça e ele apenas acreditou na boa vontade e na boa fé da pessoa. Gente, tomem cuidado com esse negócio de web namoro, pelo amor de Deus. Se certifique que a pessoa é de verdade, sabe? Que você tá andando em terra firme. Quanto a esse pilantra vagabundo, que isso é coisa de homem, sei lá, se é mulher, quanto a esse pilantra ou essa pilantra vagabundo que fez isso com o moleque, você, olha aqui, olha que fecha em mim aqui, Edu. Você não vale uma goiaba com coró, filho. Você não vale uma bosta com bigato. Você é um pilantra ou uma pilantra, safado, sem vergonha. O que você fez com o Matheus? Tá dado o recado. Cambada de safado. Cambada de safado. Fernandão, tem outra coisa. Cara,
A psicologia explica que a nossa infância, ela cria muito dos nossos afetos e da falta deles também. Matheus cresceu sem pai, velho, sem conhecer a figura paterna. O Matheus perdeu a mãe muito cedo. O Matheus mora com uma madrinha que sabe-se lá se a relação dele é próxima ou distante. O Matheus tem carência, cara, ele tem falta de afetividade. O Matheus é uma vítima nas mãos de predadores emocionais, na mão de gente pilantra, safada, que mexeu com os afetos, o cérebro, as emoções, o coração do pobre garoto de 18 anos que simplesmente o que queria era ter um relacionamento, brother. O que o cara queria, o que o moleque queria era simplesmente encontrar a mulher da sua vida que ele achou que ele tinha realmente encontrado dentro das redes sociais, até ser bloqueado. E ainda bem que ele foi salvo e que teve essa rede de pessoas que tiveram a disposição de ajudá-lo e de salvá-lo disso que aconteceu. A gente precisa tomar muito cuidado, precisa ter muita responsabilidade como a gente mexe no coração das pessoas, pô. O moleque saiu de lá do Rio Grande do Sul pra vir aqui pra São Paulo pra encontrar uma pessoa que na verdade era uma pilantra, ou um pilantra, ou sei lá o que, né? Porque esse tipo de gente é o tipo de gente que eu ficaria com certeza absoluta longe. E galera, vamos ser menos emocionados aí também, né? Vamos tomar cuidado, dar uns passos lentos, conhecer a pessoa, não se entregar totalmente. Vamos nos amar, constituir uma boa autoestima, para que a gente possa nos amar primeiro e ter depois segurança para conseguir entrar numa relação de verdade. Não apenas um web namoro com uma pessoa que talvez nem exista, ou que você projetou e ela talvez não seja o que você achava que era. A gente vai conhecendo as pessoas ao longo dos dias e muitas vezes a gente acha que conhece e na verdade não conhece. Relacionamento não é brincadeira. E eu espero, sinceramente, que o Matheus esteja bem nesse momento e que ele possa ter arrumado uma boa namorada, uma boa companheira, ou se não, que ele possa estar sozinho, mas, na verdade, desacompanhado, nunca na solidão. E que se ele estiver sozinho, que ele esteja muito bem, com uma autoestima muito grande e que ele se ame. Força, Matheus! Tamo junto com você e se esse vídeo chegar em você, não leva pro coração não, tá? Porque seu coração já foi muito machucado por essa cambada de pilantra. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu queria pedir pra vocês que se fosse possível nos ajudar no Apoia-se. A partir de R$2 vocês fazem aí uma... Vocês conseguem fazer uma assinatura que é muito segura e muito rápido. E essa assinatura, ela ajuda a gente a manter toda essa estrutura aqui no nosso canal. Por menos também de uma lata de refrigerante por mês, você vira membro do nosso canal e ajuda a gente a produzir. Você vira membro aqui dentro da plataforma e ajuda a gente a produzir cada vez mais, melhor e depender menos do Google Ads, porque é muita oscilação. A gente fala de temas de segurança pública, também no leque também, mas é aos poucos, certo? Forte abraço, fui, valeu.